Hoje a igreja tem a graça de celebrar um dos seus maiores filhos, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, a águia de Hipona, aquele que contemplou e traduziu para nós em palavras assuntos tão delicados de ser abordado como a Trindade, o Tratado da Graça e tantos outros livros aí que Santo Agostinho deixou e que é de uso obrigatório na teologia, na filosofia, Cidade de Deus, Confissões, as suas exegeses bíblicas sobre o Evangelho de São João, o Apocalipse, os Salmos, quantos comentários bíblicos Santo Agostinho deixou. E tocar no escrito de Santo Agostinho, meu irmão, é contemplar algo sobrenatural. Só quem já leu um comentário bíblico de Santo Agostinho sabe o que eu estou falando. O quanto esse apelido que ele recebeu, a águia de Hipona, como uma águia mesmo, que tem um olhar tão profundo, foi o olhar deste homem. As Sagradas Escrituras, a doutrina de Cristo, ao seu combate às heresias. Mas algo que eu quero destacar em Santo Agostinho, inclusive eu tenho até uma pregação maior nesse tema, né, sobre Santo Agostinho. É algo que eu li um dia sobre a vida dele, Padre Antônio Vieira fazendo um sermão sobre a vida de Santo Agostinho, e ele fala que Santo Agostinho viveu algo que nem o Cristo pede nas suas Sagradas Escrituras. E Jesus pede para a gente iluminar os homens com o nosso testemunho de vida. E Santo Agostinho, não sei se teve outro santo que fez isso, mas que teve a repercussão que ele teve, com certeza ele foi o pioneiro. Santo Agostinho, ele conseguiu iluminar, converter os homens também com aquilo que ele fez de errado. Então ele iluminou não só com a luz, mas também com as trevas. De que forma? Primeiro escrevendo Confissões, que é um livro ali onde ele faz uma confissão dos seus atos, da sua história, uma biografia dele. Mas ele traz à tona todos os seus pecados. E lendo esse livro dos pecados, da vida, da história de Santo Agostinho, depois sua conversão, mas quantos homens e quantas mulheres mudaram de vida com as trevas deste homem. Ali onde ele relata até as suas manhas, os seus atos errados de criança, que ele considerava errado, roubo, brincadeiras, roubo de fruta, né? Roubo de fruta do vizinho que ele dava para as crianças. E depois, no final da vida, Santo Agostinho escreve um outro livro chamado Retratações, onde ele vai se retratar de tudo aquilo que era ponto que ele trouxe nos seus escritos, de coisas que ele errou ou que ele depois foi tendo uma visão mais completa sobre o assunto. Parece uma coisa boba isso, mas não é, meu irmão. Por quê? Porque Santo Agostinho aqui ele já está no auge, ele já é reconhecido mundialmente, ele já é ovacionado, ele já é buscado, ele já é no meio do clero ali, um bispo que expande ali o cerco da sua cidade, né? E aí, geralmente, quando a pessoa ela tá no auge, ela não vai ter uma atitude de mostrar os seus erros ali publicamente, meu irmão. Ela vai guardar isso. Então você enxerga em Santo Agostinho o comprometimento que ele tinha com a verdade. A verdade para Santo Agostinho realmente era uma pessoa, e por isso o seu compromisso com essa pessoa, Jesus, estava acima da sua imagem. O amor que a águia de Hipona tinha à verdade, a Cristo,
E o coração desse homem foi inflamado. Realmente, quando você pega as imagens de Santo Agostinho, você vê ele segurando o seu coração e o seu coração pegando fogo. O coração de Santo Agostinho ardeu, queimou por Jesus Cristo. Se você pegar relatos dele falando buscava fora aquilo que estava dentro de mim. Ó, beleza tão rara e antiga. E ele vai falando aquelas palavras de um poeta que vai nos deixando de boca aberta. Esse homem, ele foi totalmente tomado pela graça, pela paixão de Cristo Jesus, arrebatou o coração dele de uma tal forma que depois do batismo dele, ele já não quer mais nem saber de mulher. Ele relata isso, a beleza da mulher, a paixão da mulher, já não tem efeito nenhum no coração deste homem, porque o fogo que possui ele agora é muito maior do que qualquer outro fogo de uma paixão. Então essa pilastra que é a humildade de Santo Agostinho, meu irmão, de confessar publicamente. Nós temos vergonha às vezes de falar com o padre dos nossos pecados, que tem o voto de não expor os nossos pecados, a ponto de perder até o seu sacerdócio. Esse homem vai e escreve um livro, e até hoje esse livro tem pessoas lendo, conhecendo, tocando nos pecados deste homem, na miséria deste homem. E depois escreve as retratações, mostrando ao homem, à mulher, que a humildade e o compromisso com a verdade é muito maior do que qualquer vaidade, do que qualquer elogio. Santo Agostinho, que tinha uma repulsa ao elogio, ele que dizia: eu prefiro os que me criticam do que os que me elogiam. Porque os que me criticam me aproximam de Deus, os que me elogiam me afastam dele. Então ele sabia o efeito do elogio, ele sabia o quanto o orgulho que derrubou Eva e tantos homens, ele é prejudicial à vida espiritual. Que esse santo homem, que esse santo doutor, que essa estrela que Deus deu à igreja ali, podemos dizer primitiva, dos seus primeiros 5 séculos, Agostinho, e que até hoje é lido, buscado. Romanos 5,20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Neste homem, com certeza, essa palavra se cumpriu plenamente. Ontem eu falava um pouco da vida dele também, porque falar de Santa Mônica é falar do que Santo Agostinho traz sobre ela. E falei desse relato dele ouvindo uma criança cantar. De repente ele prega, ouvindo uma criança cantar: toma e lê, toma e lê. E aquele cântico ele não entende, e aí lembra de Santo Antão, que também pega uma passagem na Bíblia e lê, e vai para o deserto, ele pega uma passagem, Romanos 13,13, que está exortando ele a sair das bebedeiras, das orgias, das glutonarias, e aquilo entra como uma espada de 2 gumes no coração dele. É o próprio Cristo que prega para Santo Agostinho nas Sagradas Escrituras e depois através da boca de Santo Ambrósio. Não tinha como um filho de tantas lágrimas se perder, bem disse Santo Ambrósio a Santa Mônica. E a antífona da igreja que diz que as lágrimas de Santa Mônica poderiam lavar o planeta Terra inteiro. Uma mulher que clamava para que o seu filho viesse para a igreja católica. Era esse o pedido de Santa Mônica, onde tem a verdade plena. Santo Agostinho, que se torna esse combatente dos exércitos da igreja contra as heresias do seu tempo. E quantas pessoas se converteram
no tempo dele, pós Santo Agostinho, e ainda estão se convertendo no dia de hoje, tocando nos escritos deste homem. Que Nossa Senhora nos leve também a essa conversão genuína e verdadeira nesse dia de festa para a Igreja de Cristo.